Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as características dos regimes nazifascistas. Esse assunto voltou à tona recentemente, tivemos reportagens de jornais e apareceu na TV e tudo mais, parece que voltou a ser um assunto debatido e, portanto, a gente precisa falar com calma dessas características, o que diferencia um regime nazifascista de outros regimes autoritários, por exemplo, e a gente vai falar tudo isso na aula de hoje. Na próxima aula eu conto como esse regime fascista acabou sendo implementado nos países onde ele aconteceu. Na verdade, ele aconteceu em vários lugares, ele chegou no poder em vários lugares. A gente conhece mais do caso da Alemanha e da Itália, que são os casos mais famosos, mas a gente teve movimentos fascistas no poder lá na Espanha, em Portugal, e também, por exemplo, na Romênia, na Hungria, na Grécia. Todos esses lugares tiveram, em algum momento da história, partidos fascistas chegando ao poder. E tivemos também partidos fascistas em outros lugares do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve um partido fascista nos anos 30. Então, como esse assunto voltou a ser de interesse público recentemente, então a gente vai tratar ele com bastante calma. Eu vou falar das características hoje e na próxima aula eu falo do contexto histórico em que esses partidos chegaram ao poder nos países lá europeus principalmente. A primeira e mais marcante característica do fascismo é que geralmente ele está associado ao culto a alguma liderança, a um movimento personalista. Geralmente existe uma figura que se identifica como uma figura inteligente acima da média, digamos assim, que é capaz de identificar aquilo que o país precisa para superar a sua situação de crise. A gente já começa aí a falar umas coisas interessantes, porque geralmente o país em que o fascismo acaba chegando ao poder é um país que passa por um contexto de crise. Geralmente essa crise é econômica. Por que isso acontece? Porque no contexto de crise econômica as pessoas procuram saídas. As saídas tradicionais parecem não oferecer um resultado satisfatório. Então o pessoal começa a procurar alternativas um pouco mais radicais. Então, geralmente, nesses contextos de crise econômica, esse líder personalista aparece como uma figura mítica que é capaz de resolver os problemas daquela sociedade. Então, geralmente, tem-se o culto ao líder, que tem lá uma série de virtudes, segundo ele mesmo, é claro, e seus seguidores. Essas supostas virtudes, por exemplo, geralmente são um sujeito que é incorruptível, que não se dobra as opiniões erradas e politicamente corretas, digamos assim, do resto da população. E daí então essas virtudes, supostas virtudes desse líder, acabam sendo propagandeadas e ele acaba sendo colocado como um sujeito capaz de resolver os problemas do país, porque ele tem as virtudes necessárias para isso. Os partidos fascistas são identificados com essa figura personalista, com esse líder que a gente chama de líder carismático. Carismático, nesse contexto, não quer dizer que o cara é maneiro, que seria legal sentar num bar e tomar uma cerveja com ele. Não, quer dizer que ele consegue, através do carisma dele, convencer um grupo grande de pessoas. É nesse contexto que a palavra carismático aparece aí. Então, a primeira característica dos movimentos nazifascistas é o tal do personalismo. Geralmente, tem um líder carismático que lidera o partido na busca pelo poder. Isso aconteceu na Alemanha, por exemplo, com Adolf Hitler. Isso aconteceu na Itália com Benito Mussolini. Isso aconteceu na Espanha com Francisco Franco. Isso aconteceu em Portugal com Antônio Salazar. Ou seja, todos esses lugares aí acabam tendo esse líder aí carismático que exerce essa função. Na Espanha e Portugal isso fica mais claro ainda, porque o nome do movimento fascista acaba assumindo o nome da liderança. É o caso do franquismo na Espanha e do salazarismo em Portugal. Preste atenção quando aparece um líder aí pretensamente virtuoso que se propõe a resolver uma série de problemas. Ele não explica muito bem como resolver esses problemas, mas ele vai conseguir resolver os problemas da nação por causa das virtudes dele. Desconfie de pessoas que ficam, assim, digamos,
louvando suas próprias virtudes, principalmente o caso de ser incorruptível, por exemplo. Isso é uma coisa um pouco característica de movimentos de propaganda fascista. Segunda coisa importante, então a gente já passou dessa primeira característica aí, que é o personalismo. Vamos falar um pouco do totalitarismo. Totalitarismo é um negócio interessante porque ele parece próximo às ideias que a gente tem de autoritarismo, mas é um pouquinho diferente. E o totalitarismo não acontece só em regimes fascistas, ele acontece em outros regimes que se aproximam lá do autoritarismo, como eu falei. Mas o que o totalitarismo quer dizer? Para explicar isso, eu vou ter que retomar uns conceitos de umas aulas passadas aí, umas boas aulas passadas aí, isso deve ter feito já umas 10 aulas atrás, quando eu falei para vocês sobre liberalismo e sobre iluminismo. Quando eu estava falando lá sobre iluminismo, eu contei para vocês que a principal preocupação desse pessoal aí iluminista era construir restrições à autoridade do rei, que naquela época era absoluta. Então, por exemplo, o rei poderia dispor da vida das pessoas, o rei poderia mandar matar alguém, caso ele não fosse com a cara daquela pessoa especificamente. Sei lá, eu olho pro sujeito, ele está usando uma camiseta que eu não gosto, eu vou lá e mando degolá-lo, eu sou rei, eu sou absolutista, eu posso fazer isso. Então, o pessoal lá da época do iluminismo pensou em formas de limitar esse poder absoluto do rei. E uma das conclusões que eles chegaram, uma das formulações que eles fizeram lá no século XVIII foi que certas coisas estão além da alçada de decisão do rei. E essas coisas são limitações ao poder do rei e ao mesmo tempo são direitos das pessoas. Por exemplo, o direito à vida. O rei não pode, simplesmente porque alguém está usando uma camiseta que o rei não vai com a cara daquela camiseta, mandar matá-lo, por exemplo. Porque é inerente a cada pessoa, é um direito inalienável delas, o direito à vida. Não depende do que ela faz, nem de como ela é, nem do que ela pensa, nem de como ela existe. É um direito dela, independente de qualquer coisa, esse direito à vida. Então essa foi a formulação lá da época do iluminismo, e isso foi formulado como uma maneira de conter o absolutismo do rei, a autoridade do rei, que não tinha limitações lá no século XVIII. O rei era absolutista, vocês sabem disso, lá no Antigo Regime. O que esses caras lá no século XVIII chegaram à conclusão é que o indivíduo tem os seus direitos, independente de qualquer coisa, tá? Independente do rei gostar ou não, independente do rei ter a mesma religião que aquele indivíduo ou não, independente do rei concordar com as ideias daquele indivíduo ou não, por exemplo, ele tem direito à vida. É algo inalienável, não depende de nada. O totalitarismo vem como que invertendo essa lógica. Algumas pessoas não têm o direito, não têm direito nenhum, se elas não forem úteis para aquilo que o Estado planeja. Então, ao contrário lá do iluminismo, que colocava a submissão do Estado à sociedade, o Estado surgiu para servir a sociedade, o Estado deve servir a sociedade, segundo o pensamento iluminista. Agora, com o totalitarismo, a gente tem inversão dessa lógica. É a sociedade que deve servir o Estado. E se membros, indivíduos dessa sociedade, não servem aos interesses do Estado, portanto, eles não teriam os seus direitos garantidos. Não tem por que ter direitos, seriam inútil para a sociedade. Como que isso pode ser exemplificado? Porque eu estou falando só em teoria a princípio, mas é fácil de entender isso na prática. Aqui, por exemplo, vocês vão ver uma imagem... Na verdade não é aqui, é aqui. Falei para o lado errado. Às vezes eu me confundo, acho que eu sou dislexo de direita e esquerda. Mas aqui, agora sim, vocês vão ver uma imagem de cientistas alemães na época do nazismo testando com judeus, por exemplo, qual era a resistência deles para ficar submerso em água muito gelada. Por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam tentando desenvolver uniformes militares para os pilotos alemães que fossem mais resistentes à água fria, caso o piloto fosse abatido e fosse necessário ele ficar na água, lá, por exemplo, do Atlântico Norte. Quanto tempo esse piloto ia sobreviver até aguardar o resgate? E para fazer esses testes, eles usam judeus para fazer esses testes. O que vocês estão vendo nessa imagem, por exemplo, são esses médicos alemães, inclusive com uniformes militares, colocando um judeu numa câmara com água quase congelante. E se o judeu morresse, esses médicos, por exemplo, não achariam problema nenhum. Aquilo era um mero experimento para eles. Por que a coisa chegou nesse nível de brutalidade? Porque o judeu era entendido como um sujeito inútil para os interesses do Estado alemão. Portanto, o direito dele à vida, aquele direito que para os iluministas era inalienável,
Para o Estado alemão era irrelevante. Num Estado totalitário, então, os indivíduos é que submetem aos interesses do Estado. E aquele sujeito, portanto, não tinha o direito à vida. Ele era poderia ser usado como mero experimento para os interesses do Estado. O que acontece aqui é que aqueles direitos inalienáveis lá da época do Iluminismo, que até hoje influenciam as nossas organizações sociais, ou deveriam influenciar nossas organizações sociais, naquele momento, pelos regimes nazifascistas, aquilo estava sendo invertido, colocado em questionamento. As pessoas só têm direito se servem para o Estado. Se não servem, não têm direito. Elas são inúteis. E daí, por exemplo, a gente conhece vários casos, principalmente na Alemanha nazista, onde isso foi levado a um extremo assim, absurdo, da execução em massa desses tais inúteis para os interesses do Estado. Como os judeus, por exemplo, os ciganos, homossexuais, comunistas, deficientes. A gente fala muito, por exemplo, da perseguição que o nazismo fez ideologicamente contra outros grupos sociais, principalmente os judeus, né? Mas a gente pouco fala também que isso também aconteceu em relação às próprias pessoas que eram consideradas aí dentro da lógica ariana, digamos assim, mas que eram, por exemplo, deficientes físicos. O sujeito deficiente físico, naquela época, era entendido pelo Estado nazista como alguém que era incapaz de lutar, alguém que era incapaz de produzir, como alguém que era incapaz de ser útil para o Estado. Portanto, ele poderia ser executado também, mesmo que, assim, tipo, nas feições ele se encaixasse nesse padrão ariano que era propagado lá pelo nazismo. Se você é considerado inútil pelo Estado, você pode ser executado, pode ser usado como experimento, enfim, você não tem os seus direitos garantidos num Estado totalitário. Então, o que o totalitarismo quer dizer, resumindo, a submissão da sociedade aos interesses do Estado, e não o contrário, que é como deveria ser. E daí a gente pensa, professor, mas esses casos aí são muito absurdos. Tipo, é óbvio que é errado, por exemplo, matar judeu simplesmente porque ele é judeu, ou matar deficiente físico simplesmente porque ele é deficiente físico. É óbvio que isso é errado, né? Claro, você não precisa ter 2 neurônios para perceber que isso é errado. Mas isso continua acontecendo em certos discursos hoje em dia. Por exemplo, existe a lógica de que o sujeito, por exemplo, que cometeu um crime, dependendo da gravidade do crime, ele merece ser executado, ele merece morrer. Inclusive, certas pessoas acham que ele não deveria nem ser levado para a justiça para ser julgado se ele merece morrer ou não. Se ele fosse executado já ali na ação policial, essas pessoas comemorariam. Isso quer dizer, então, que a pessoa que comete um erro, que ela se desvia do certo na sociedade e ela acaba cometendo um crime, então automaticamente ele se torna um inútil para o Estado, um problema para o Estado, e portanto aquele direito que segundo o iluminismo é um direito inalienável, um direito de qualquer um, independente do que aconteça, do que você faça, do que você pensa, então esse bandido perde esse direito. E daí, portanto, por ser um inútil ao Estado, ele merece ser executado. É a lógica do bandido bom, é bandido morto. Isso é uma lógica um pouco totalitária. A partir do momento em que o sujeito é um inútil para a sociedade, mata ele. Qual é o problema então? Elimina-se o sujeito que é inútil. Isso é uma lógica um pouco totalitária, certo? As pessoas têm direito, inclusive o direito à vida, um direito inalienável, um direito de todos, independente do que você faça. Porque agora pode ser cometer um crime, mas amanhã pode ser judeu, por exemplo, ou ser deficiente, o que é considerado que é ser inútil para a sociedade e, portanto, é passível de ser executado. Então, se você não consegue compreender que defender, por exemplo, os direitos de alguém que comete um crime agora, isso é abrir brecha para executar no futuro qualquer pessoa que seja desviante, você está meio que se enredando já nas lógicas do totalitarismo, deixando-se pautar pela essa lógica de que um inútil para o Estado não merece ter os seus próprios direitos. Então essa característica do totalitarismo é uma característica bastante importante e que tem reflexos até hoje em dia. É bom refletir um pouco sobre isso. Terceira característica bem interessante também é o tal do antiparlamentarismo. Vamos falar disso com calma. Vocês já pararam para pensar de onde vem a palavra partido, por exemplo? O que isso quer dizer? Partido significa uma parte, um fragmento, um pedaço. Por isso, partido. Você pega um todo lá, quebra ele, ele fica partido, certo? E o que isso tem a ver com partidos políticos? É exatamente a mesma coisa. Um partido político é um segmento da sociedade. É um grupo de pessoas que tem um pensamento em comum e que se organizam para defender
esse tipo de pensamento. E nem todo mundo precisa concordar com esse partido. Na verdade, vão existir vários partidos que congregam pessoas que pensam mais ou menos igual, e é legítimo isso. Ou seja, o partido não pretende ser todo. Ele não quer ser único, ele quer ser uma parte, ele quer defender aqueles interesses. Ele sabe que vão ter outros interesses divergentes, e isso, segundo a lógica do liberalismo lá dos iluministas do século XIX, é completamente legítimo. Pessoas têm interesses diferentes e, portanto, se organizam em em partidos com interesses diferentes. Por isso a sociedade é meio que fragmentada. Do ponto de vista do pessoal fascista, isso é um problema. Por quê? Porque quando tem essa fragmentação da sociedade em interesses diversos, acaba acontecendo um enfraquecimento da sociedade. A sociedade, em vez de trabalhar todo mundo junto em prol de um objetivo só, acaba tendo pessoas com interesses e objetivos distintos que acabam não trabalhando juntos. Porque esses caras fascistas acham que a ideia de trabalhar em conjunto depende de disciplina e hierarquia. Se as pessoas não estão aliadas com aquilo, não é possível trabalhar junto. Eles não entendem o potencial do diálogo, do convencimento, da construção de consensos, que é o que existe com os partidos. Os partidos, idealmente, deveriam negociar, construir consensos, trabalhar em conjunto para que as diferenças entre eles fossem superadas e que eles trabalhassem em conjunto, através do diálogo. Mas os fascistas acham que isso é uma fraqueza, que só é possível trabalhar juntos se for através da disciplina, da hierarquia, com alguém mandando e as outras pessoas obedecendo. Ou seja, é uma descrença na capacidade comunicativa e de diálogo, de construção de consenso da sociedade. E por isso, se não é possível todo mundo trabalhar junto em prol do interesse coletivo, que não seja através da forma hierárquica e autoritária, então não tem por que ter partidos. Partidos, na verdade, são um problema. Quanto mais partido tiver, mais enfraquecido vai ser a nossa unidade. Daí mais fraco vai ser o país. Ou seja, o ideal é não ter parlamento, não ter partidos diferentes e sim ter unidade. Isso também tem a ver com uma outra característica do fascismo, que geralmente eles se manifestam através de partidos únicos. Não tem que ter vários partidos, tem que ter um só, beleza? É só aquele partido e ele sabe o que ele faz, que é o que acontece na Alemanha, é o que acontece na Itália, é o que acontece em Portugal, é o que acontece na Espanha. Esses países que foram governados por líderes fascistas implementaram todos eles a lógica do partido único. Não tem por que ter fragmento da sociedade. Mais uma outra característica, e essa também é espantosamente semelhante a certas coisas que a gente vê hoje em dia, que é o antirracionalismo. Mais uma característica aí do fascismo. Esses caras fascistas ali nos anos 30, eles estavam colocando que boa parte da população não deveria refletir sobre quais são os rumos do que a sociedade deve seguir. Isso deve ficar a cargo de um grupo reduzido, limitado, ali aos círculos dirigentes mais altos do Partido Único. Eles sabem o que é melhor para a nação. O resto da sociedade não deve ficar refletindo sobre isso, não é dever deles. Eles devem simplesmente obedecer às diretrizes do partido e trabalhar de acordo com aquilo que o partido mandou para fortalecer a nação. Aqui, por exemplo, vocês vão ver um cartaz famoso do fascismo italiano, em que vocês veem o Mussolini como figura central ali no meio do cartaz. Embaixo está escrito Federação dos Fachos de Combatimento. Na próxima aula eu vou explicar o que são esses fachos de combatimento. Mas o mais importante é que está um pouquinho apagado, mas eu acho que dá para vocês verem ali no cartaz, em frente ao Mussolini, está escrito Credere, Obedire e Combatere, que significa crer, obedecer e combater. Isso era um lema do fascismo italiano, e lemas parecidos com esse existiam nos outros regimes fascistas. Você não tem que refletir. O partido já refletiu e chegou às conclusões do que é o melhor para a nação, que é melhor para os interesses nacionais. Você não tem que ficar estudando, debatendo, filosofando sobre as coisas. Filosofia, raciocínio, questionamento é um negócio desagregador, fragmentador. Se você pensa demais, você questiona. Se você questiona, fragmenta. Se você fragmenta, vão surgir partidos. Se surgiu partido, a sociedade se degenerou. E a gente não tem mais lá um partido único que sabe o que é melhor para a nação. Ou seja, não pense. Creia, obedeça e combata pelo partido, que é o lema que vocês
viram aí no cartaz do Mussolini. Pensar demais é coisa de historiador, cabeludo, barbudo, essas coisas aí, isso só atrapalha a sociedade. Só obedece que está de bom tamanho. Por isso essas sociedades também investem muito, essas sociedades fascistas, na lógica do controle e da obediência cega. A gente já pensou que é melhor para todos, você só obedece a gente, que já está de bom tamanho. Então essa característica, por exemplo, essa característica do fascismo, do nazifascismo, tende, por exemplo, a pregar perseguição a intelectuais que questionam pontos sensíveis do movimento fascista. Então, a autoridade lá toma uma decisão, aparece um cientista, um intelectual, por exemplo, um cientista que cuida de investigação, por exemplo, de desmatamento, por exemplo. E ele começa a investigar, por exemplo, dados que são sensíveis para um governo fascista. Ele vai ser perseguido, porque como assim você está questionando a autoridade do partido? Não pode. Por isso existe uma perseguição também às universidades, aos intelectuais, aos cientistas. É o tal do antirracionalismo como uma das características aí do movimento nazifascista. Certo até aqui? Espero que vocês estejam me acompanhando. Outra característica importante, talvez uma das mais evidentes aí dos regimes fascistas, é o nacionalismo. A unidade perfeita da sociedade seria o Estado Nacional. E o Estado Nacional é imaginado, idealizado como algo homogêneo, sem fragmentos, sem elementos ali desagregadores. Esse Estado Nacional, essa nação aí que é idealizada pelos regimes fascistas, é uma nação perfeita, uma nação melhor que as outras. E geralmente essa nação é identificada com um povo que tem as características aí melhores para o desenvolvimento dessa nação. Isso fica bastante evidente lá no caso da Alemanha. Primeiro, porque isso é a idealização do povo perfeito que vai fazer a nação perfeita ser melhor, era a idealização do ariano, que era como se fosse a raça perfeita, biologicamente muito mais desenvolvida que as outras, o loiro de olhos claros, alto, forte, aquela coisa do ariano perfeito, que seria o alemão perfeito ali para o Estado fascista, para o Estado nazista da Alemanha. Tudo isso é meio idealizado, esse cidadão perfeito, que é o cidadão do Estado, e qualquer desviante desse cidadão perfeito, desse cidadão de bem, é visto como um elemento desagregador e, portanto, um problema. Tá? Se você não se encaixa naquela lógica do sujeito idealizado, você é um desviante, você é um problema. Por isso a perseguição desses elementos desviantes, como comunistas, homossexuais, judeus, que começam a ser perseguidos lá na Alemanha nazista, porque eles são desviantes desse padrão aí ariano, que era o cidadão perfeito para a sociedade perfeita, que era a Alemanha. Além dessa coisa do cidadão perfeito no plano interno, desse cidadão de bem aí ariano, tem a questão também da manifestação externa do nacionalismo, que é a minha nação deve estar acima de todas as outras. Por exemplo, existia lá na época da Alemanha uma frase que era Alemanha acima de todos. Aqui também no canto vocês conseguem ver um cartaz chamando os alemães para se inscreverem numa organização paramilitar do Partido Nazista, que é a SS. Na próxima aula eu vou falar também um pouquinho disso com mais calma. Mas vocês veem aqui nesse cartaz, aqui um cartaz convidando as pessoas para combater pela SS. Vocês veem lá em cima, Waffen no SS, e aqui embaixo, na imagem, vocês veem essa frase, Alemanha acima de todos, acima de tudo. Eu não vou falar isso em alemão, porque eu não vou pagar o mico de ler o que está escrito, mas é mais ou menos tipo Deutschland über alles, alguma coisa assim. Geralmente, a gente vê essa coisa nacionalista como uma característica de partidos fascistas. E isso aparece recorrentemente hoje em vários lugares do mundo. Eu consigo lembrar pelo menos 2 em que a gente vê lemas parecidos com esse, tipo Alemanha acima de todos, aparecendo por aí na propaganda de políticos. Naquela época, por exemplo, seria bem plausível que o Hitler se lançasse candidato, como ele foi lá nos anos 30, com a lógica, tipo, vamos fazer a Alemanha grande de novo. Seria tipo um slogan
bem adequado para esse pensamento fascista e nazista alemão nos anos 30. Então a gente vê como que essa lógica tem voltado, aparecido aí de novo no discurso político recentemente. Mas daí outra discussão que aparece recentemente também, que voltou aí com mais gás recentemente sobre o nazismo e o fascismo, é que o nazismo e o fascismo são movimentos, na verdade, de esquerda. Boa parte dessa discussão aí meio idiota vem da ideia de que, por exemplo, o Partido Nazista, o nome dele era Partido Nacional Socialista da Alemanha. E daí o pessoal se apressa em dizer, viu, tem socialista no nome, então é comunista. Tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de argumento por aí e tudo mais, mas isso daí não tem o menor sentido, tipo a lógica terraplanista aplicada à investigação histórica. Primeiro porque a gente viu em vários momentos, por exemplo, o Hitler falou que ele queria recuperar o verdadeiro sentido da palavra socialismo, que tinha sido deturpada pelos comunistas. E no sentido que o Hitler estava falando, esse socialismo era uma sociedade homogênea, trabalhando em prol dos interesses nacionais, defendidos por um partido único que tinha uma liderança carismática. Ou seja, o socialismo para ele não era o que os socialistas e os comunistas diziam, era o que ele, nazista, dizia. Portanto, então, ele falava que o socialismo era uma palavra que tinha sido usurpada pelos comunistas. Ou seja, a gente já vê aí que o nazismo se via como o contrário, na verdade, do socialismo. Segundo, porque o socialismo é um movimento internacionalista. Por exemplo, na aula lá que eu falei sobre pensamento de esquerda no século XIX, eu contei para vocês que uma das frases mais famosas do Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx é aquela frase final: proletário de todo mundo, univos. Isso quer dizer, lá para o Marx, que existe mais afinidade entre um proletário, por exemplo, alemão e um proletário francês. Eles estão sendo explorados do mesmo jeito, então eles deveriam ter mais afinidades entre eles do que entre um proletário alemão e um burguês alemão. Ou seja, as relações de sociabilidade e interesse comuns existiam mais entre os proletários de vários países do que dentro de uma nação. Aliás, os interesses nacionais são irrelevantes perto dessa irmandade que existe entre os proletários de todo mundo. Por isso, proletários de todo mundo, univos. Frase final do Manifesto do Partido Comunista. Então já dá para entender aí que uma das características do comunismo é o internacionalismo. Não interessam as nações. O que existe de interesse por trás do comunismo é a união de trabalhadores do mundo todo, independente da nacionalidade deles. E o que a gente vê aqui no nazismo é um movimento extremamente nacionalista. Então a gente tem aí, por um lado, o internacionalismo do socialismo e aqui o nacionalismo do nazismo. Não dá para dizer que são a mesma coisa, tá? Portanto, o nacionalismo também deixa claras essas diferenças que o pessoal tende a minimizar quando diz que o movimento nazista era um movimento de esquerda, que é uma completa idiotice. Mas eu estou falando tudo isso porque uma das coisas também que fica clara nos movimentos fascistas, nazifascistas, é o favorecimento do capitalismo. Por quê? Em vários momentos, no discurso das lideranças fascistas e nazistas na Itália e na Alemanha, por exemplo, ficou claro que o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento da indústria alemã, passava pela ajuda do Estado para o desenvolvimento das indústrias, que ajudariam, por exemplo, os industriais, os burgueses a se enriquecerem ainda mais. O Hitler, por exemplo, convencia a parcela da burguesia alemã a apoiar o Estado nazista, dizendo que a guerra era uma oportunidade de crescimento dos negócios, que a guerra era a oportunidade de crescimento da Alemanha. Que daí, por exemplo, ele usava a ideia de espaço vital. A Alemanha precisava conquistar o seu espaço vital para desenvolver sua indústria e ficar um país rico. O que ele está fazendo é alinhar os interesses do Estado com o interesse dos industriais, dos burgueses. Outra forma de favorecer, por exemplo, essas indústrias era fornecer mão de obra semi-escrava, escrava, na verdade, né? Nem semi-escrava, que era a mão de obra dos judeus, que antes de ir para o campo de concentração para ser executados, trabalhavam em campos de trabalhos forçados ou nas indústrias. Isso aparece, por exemplo, naquele filme A Lista de Schindler, quando lá o tal do Schindler
acaba arregimentando vários judeus para trabalhar para ele como escravos nas fábricas dele de panelas. O que está acontecendo é um favorecimento do Estado para o desenvolvimento de burgueses, da indústria, dos interesses industriais, tá? E isso claramente é contrário aos ideais socialistas. Tem aí o capitalismo também uma coisa adequada que não é contraditória com o nazismo, certo? É bem interessante e triste ao mesmo tempo que essa coisa do trabalho forçado para, por exemplo, facilitar e aumentar os lucros das empresas alemãs, e a gente conhece várias empresas que o desenvolvimento e crescimento delas enquanto empresas esteve diretamente associado ao nazismo, por exemplo, que nesses campos de trabalho forçados, por exemplo, ou campos de execução, campos de extermínio, sempre apareceu uma frase dizendo que é a respeito do trabalho. A frase mais famosa é essa daqui que vocês estão vendo, que está na porta do campo de concentração de Auschwitz, onde está escrito "Trabalho liberta". É isso que está escrito ali nesse portal de entrada do campo de extermínio. Eu fico imaginando uma situação, tipo, o próprio Hitler deve ter encomendado do sujeito talvez mais inteligente, mais sádico do exército, do partido nazista, a pensar: eu quero que você pense a frase mais escrota que você possa imaginar para botar na entrada de um campo de concentração que as pessoas vão trabalhar até morrer. E daí veio esse idiota aí com essa sugestão "Trabalho liberta". Isso é tipo de um sadismo e de uma satisfação com a dor do outro que não tem tamanho, né? E daí a gente também percebe o quanto que essas pessoas desprezam a vida quando fazem esse tipo de coisa. Mas enfim, então, nacionalismo e capitalismo, coisas aí relacionadas, características dos regimes nazifascistas. Só para falar das últimas aqui, das últimas características, vamos falar aí do conservadorismo. Esses partidos nazifascistas, dos lugares em que eles chegaram ao poder, eles idealizam essa sociedade sem fraturas, sem partidos, sem disputas internas, e eles também idealizam que no passado da nação lá em que eles estão, tipo, seja na Itália, seja na Alemanha, existia uma época em que não existia essa fragmentação, em que a sociedade era melhor, em que todo mundo vivia melhor. É muito curioso isso. Que nos lugares em que o fascismo chegou ao poder, fascismo e nazismo, eles sempre idealizaram um passado assim, mítico, heróico, em que não existia problemas. No caso da Itália, por exemplo, era a época do Império Romano. Lá na época do Império Romano é que era bom, é que a Itália era grande, que a Itália era poderosa. Por isso, vários símbolos fascistas são recuperados lá da época do Império Romano. A mesma coisa na Alemanha. Era a época do Sacro Império Romano Germânico, em que a Alemanha era um império central na Europa e poderoso. E daí, de novo, também a gente vê na Alemanha, no nazismo, a recuperação de simbolismos lá dessa época do Sacro Império Romano Germânico. Sempre tem uma época do passado que é idealizada como um momento em que essa sociedade não tinha disputas, não tinha fraturas, e aquela época, portanto, era melhor. E é curioso que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, nos discursos que se assemelham aos discursos fascistas dos anos 30, a mesma idealização do passado. Na época do meu avô é que era melhor, não tinha corrupção, não tinha criminalidade. Na verdade, tinha criminalidade e tinha corrupção. O que está acontecendo é uma idealização simplista desse passado, como os alemães e os italianos fizeram. Por exemplo, imaginar o Império Romano como o auge, por exemplo, da Itália é uma situação absurda. O Império Romano tinha escravidão, tinha deficiências gigantescas, mas aquilo não importa os problemas, aquilo é idealizado como algo perfeito e recuperado. Mas por que eu estou contando dessa idealização do passado? Porque isso tem a ver com conservadorismo dos movimentos nazifascistas. São movimentos que, já que o passado é idealizado como um momento melhor, como um momento de auge de uma nação, e a gente quer recuperar esses passados, as coisas que acontecem depois desse passado, essas modernidades aí, são vistas como elementos também desestruturantes, como elementos desagregadores daquela unidade que você idealiza, que você quer recuperar. Então, por exemplo,
nas sociedades lá dos anos 30, características consideradas assim, tipo, novas, modernas, tipo, mulher ser independente, usar calça jeans em vez de usar saia, homossexuais, por exemplo, tudo isso era visto como um comportamento novo, desagregador. Tipo, na época que a gente idealizou como perfeita, não tinha isso. Isso é coisa de agora, né? Esse povo jovem aí fazendo coisas erradas. E daí, portanto, os movimentos modernos, as coisas que a mudança natural da sociedade é sempre vista com maus olhos, é sempre vista como um problema, beleza? E daí isso se manifesta dos mais variados conservadorismos, por exemplo, contra a tatuagem, contra a mudança de roupas, estilos de vida. Tudo isso é visto como um elemento desagregador. Portanto, esses movimentos fascistas são sempre movimentos conservadores. A gente quer conservar comportamentos de uma época que a gente, na verdade, idealizou. A gente inventou esses comportamentos como comportamentos ideais e a gente quer conservá-los porque mudança é um elemento desagregador. Percebam que o tempo todo eu estou falando que o que esses caras mais têm medo é que a sociedade seja desagregada, que, enfim, que ela acabe se fragmentando e as pessoas acabem brigando entre elas. A idealização delas é que para manter todo mundo trabalhando junto isso só pode acontecer pela força e pelo controle. É um medo terrível do diferente, é um medo terrível do novo, porque isso é sempre entendido como elementos desagregadores. Então, conservadorismo de costumes, de maneiras, é uma das características dos movimentos fascistas também. Eu estou falando o tempo todo aqui, elementos de desagregação são perigosos, também isso vai ter a manifestação aí contra estrangeiros, que é a tal da xenofobia. Estrangeiros têm suas próprias tradições, suas próprias características culturais, às vezes suas próprias religiões, diferentes do meu país. E, portanto, que é elemento desagregador mais evidente do que esse, se os sujeitos vêm para o meu país trazendo características culturais diferentes, uma língua diferente, grupos, espaços de sociabilidade diferentes, ele é um cara que não quer, que veio aqui, sei lá o que ele veio fazer no meu país, na verdade ele só veio para atrapalhar, ele só veio para desagregar, né? Ele é diferente das pessoas do meu país, o que ele quer aqui? Portanto, isso acaba se manifestando nos movimentos fascistas numa xenofobia que é evidente em todos os partidos lá fascistas. Estrangeiro é um elemento desagregador por natureza e, portanto, a perseguição a esses grupos vistos como estrangeiros acaba acontecendo. Primeiro com a ideia de que eles estão roubando empregos, que eles estão roubando recursos da economia. Hoje em dia a gente vê muito disso, que o estrangeiro, o imigrante, principalmente o cara que teve que fugir do seu país por causa de uma situação complicada lá no seu país de origem, por exemplo, uma guerra, ou seca, ou fome, que ele veio para o meu país para roubar empregos. Eu me lembro de um meme na internet que eu acho ótimo. Vocês sabem a história lá do gato de Schrödinger, né? Que ao mesmo tempo ele está vivo e morto até que você abra a caixa e veja que situação que ele está. É a história do imigrante de Schrödinger. Ao mesmo tempo que ele é um vagabundo inútil que veio para o meu país só para atrapalhar, ele vai roubar os meus empregos. Ou seja, tipo, ele é inútil e rouba empregos ao mesmo tempo. É o imigrante de Schrödinger isso, o que o meme da internet dizia. É uma situação bizarra. O imigrante tem esse potencial desagregador e hoje em dia a gente vê essas pessoas mobilizando esse discurso de novo, que o imigrante é um elemento desagregador, que ele veio aqui para roubar empregos e que, portanto, o que ele está fazendo aqui? Fora imigrantes. As pessoas do meu país primeiro, depois dos outros. E daí isso também, óbvio, está ligado ao nacionalismo, né? A identificação de um grupo nacional idealizado. Lá no caso da Alemanha, por exemplo, os arianos, ou uma ideia de cidadão de bem idealizada, essas coisas todas, tá? Mas tem essa perseguição estrangeiro, principalmente quando o estrangeiro é muito diferente. Hoje em dia, por exemplo, quando o estrangeiro é negro, por exemplo, isso daí fica mais ainda agravado, a xenofobia se torna pior ainda. Então a gente vê que isso é uma característica de regimes fascistas que acabam perseguindo grupos estrangeiros. Isso lá na Alemanha, por exemplo, se manifestou através da perseguição de ciganos e também da perseguição de judeus. Embora os judeus vivessem na Alemanha há gerações e gerações, ou seja, eles eram plenamente alemães, de direito, de nascença, de ascendência,
eles eram vistos ainda como um grupo estrangeiro e foram perseguidos também por causa disso. Porque eles foram identificados como grupos estrangeiros que estavam roubando recursos da nação. Esse elemento do discurso de que os judeus roubavam dinheiro dos alemães, por isso que eles eram ricos enquanto vários alemães eram pobres, foi um discurso de bastante sucesso para mobilizar a população da Alemanha contra os judeus. Isso tem a ver com a xenofobia aí. Uma outra característica, a última aí que eu quero falar para vocês, é o anticomunismo, que é uma coisa muito interessante, voltando lá àquele tópico que a gente vê hoje em dia pessoas falando que o nazismo é um movimento de esquerda. Como se o nazismo era um movimento de esquerda se eles eram declaradamente anticomunistas? Tipo, as coisas são contraditórias, são paradoxais. E por que eles são anticomunistas? Idealmente, o que é muito diferente da prática, os princípios comunistas, socialistas, são princípios não hierárquicos. Tá? Não estou falando que foi assim que aconteceu na prática. Pelo contrário, em vários lugares em que que o comunismo foi implementado, as sociedades continuaram sendo bastante hierárquicas. Mas, pelo menos no nível do discurso, o socialismo pretende implementar uma sociedade não hierárquica, uma sociedade em que os trabalhadores são donos dos meios de produção e, portanto, não existe uma elite que explora esses trabalhadores, certo? É uma sociedade sem hierarquias, inspiradas em ideais de igualdade e de internacionalismo. Tudo isso era frontalmente contra os princípios do nazifascismo. Eu falei para vocês em obediência, em hierarquia, em autoridade máxima do líder carismático. Tudo isso vai contra os princípios do socialismo. Hierarquia, controle, nacionalismo são elementos discursivos que são exatamente o contrário de igualdade e internacionalismo. Portanto, também rolou uma perseguição severa aos comunistas nos países lá em que o nazismo e o fascismo chegaram no poder. Tá? O anticomunismo era um elemento muito forte. Tanto que, por exemplo, também mortos lá nos campos de extermínio, além dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, dos deficientes, tinham também os comunistas. Se você fosse identificado como comunista, a chance de você ser preso era bastante grande. Por isso, vários intelectuais também acabaram fugindo da Alemanha. Durante a época da guerra, a gente sabe da história de diversos intelectuais que fugiram da Alemanha para não ser presos, intelectuais comunistas, intelectuais judeus. Einstein, por exemplo, é um desses casos. A Hannah Arendt, uma filósofa famosa também, fugiu da Alemanha, porque a perseguição era muito intensa a esses elementos desviantes dessa sociedade idealizada pelo nazismo. Na Itália, a mesma coisa. A perseguição também aos comunistas. Talvez um dos intelectuais comunistas mais famosos foi perseguido e executado lá na Itália. Ficou preso durante anos e foi executado na Itália, porque ele era comunista, o Antônio Gramsci, o nome dele. O que a gente vê, resumindo essas características todas, primeiro, um forte sentimento de que deve existir uma homogeneidade na nação e que os elementos que são problemáticos para essa construção dessa homogeneidade devem ser perseguidos e eliminados, de maneira violenta, inclusive. Ou seja, são características de controle, de perseguição e de construção forçada de uma unidade nacional, porque qualquer coisa que seja meio desagregadora é um problema. É muito curioso isso, tem muito a ver com uma vontade de controlar o pensamento dos outros o tempo todo. E se você pensa diferente, você infelizmente é um problema para o Estado fascista. Então essas são mais ou menos as características que eu queria falar para vocês. Só recuperando aqui as características todas que eu falei, são personalismo, totalitarismo, o antiparlamentarismo, antirracionalismo, o nacionalismo, o capitalismo, conservadorismo, xenofobia e anticomunismo. Uma última coisa para falar para vocês sobre essas características em geral é que percebam que elas, na verdade, são muito mais características destrutivas do que propositivas. Isso é um outro ponto bastante interessante. Se interessa mais em combater as coisas do que propor algo para ser feito. Tá? As características ali dos movimentos nazistas e fascistas querem destruir coisas que eles veem errado e não propor algo de novo, algo que possa melhorar e mudar a sociedade para melhor. Isso também é uma coisa que aparece recorrentemente nos movimentos que se aproximam do fascismo hoje em dia, que tem características aí mais ou menos em comum com o fascismo. Eles são elementos que estão sempre querendo combater, destruir, proibir, acabar com certas coisas.
E quando você procura o que eles querem, na verdade, construir e fazer, não tem proposta. É sempre um movimento de destruição mais do que de construção, beleza? Por isso, nessas características aí, vocês viram, antiparlamentarismo, antirracionalismo, anticomunismo, eles são anti muita coisa. São características de perseguição e destruição. Mas, para terminar aí a aula, eu tenho que falar uma última coisinha para vocês, que é o contexto histórico de crescimento e chegada ao poder dos regimes nazifascistas lá nos anos 20, nos anos 30. Eu já adiantei um pouquinho e falei que esse contexto é um contexto de crise econômica. Por quê? A década de 20 foi pautada por uma interpretação mais ou menos assim, tipo, difundida no mundo, da falência do modelo liberal. Qual é o modelo liberal que eu estou falando? É aquele modelo pensado lá no século XVIII pelos iluministas, tanto do liberalismo político, do Voltaire, do Montesquieu, do Rousseau, desses caras todos, quanto do liberalismo econômico do Adam Smith, aquela coisa toda. Nos anos 20, existe uma percepção mais ou menos generalizada que esse modelo liberal, baseado nesses princípios lá do iluminismo do século XVIII, ele fracassou. O modelo do iluminismo político, do liberalismo político, propunha sociedades melhores, menos autoritárias, mais igualitárias, racionais, em que a superstição deixaria de fazer parte da política, que a gente alcançaria uma situação de paz eterna. Tem até um texto famoso, por exemplo, de um iluminista, que é o Kant, que fala da paz perpétua, que era o que a gente alcançaria com sociedades mais racionais e tudo mais, e que não teria guerra. E daí se acreditou nesse ideal durante muito tempo, e o que os políticos que meio que carregavam esse ideal acabaram levando a Europa para a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esses princípios aí liberais do século XIX aparentemente tinham fracassado no que eles propunham, nas propostas deles. Eles estavam fazendo propostas de muitas coisas e no final das contas não cumpriram, arrastaram o mundo para o maior conflito que tinha sido visto até então, que era a Primeira Guerra Mundial. Do ponto de vista do liberalismo econômico, significava que, com o tempo, com as propostas liberais, que vinham lá desde o Adam Smith, outros liberais em sequência, que a indústria ia se desenvolver e isso ia ser capaz de gerar bens de consumo e atender as necessidades básicas da maior parte da população, ou seja, com o crescimento da indústria, o crescimento do comércio, o crescimento da atividade industrial, as pessoas teriam acesso às necessidades elementares delas e ninguém mais viveria na miséria, digamos assim. Isso era a proposta por trás das propostas do liberalismo econômico. E no final das contas, por exemplo, nos anos 20 tem a crise de 29 que arrasa economicamente os Estados Unidos principalmente, mas com consequências para o mundo todo. E na próxima aula, por exemplo, quando eu for falar da ascensão exatamente do nazismo na Alemanha, eu vou mostrar que as consequências da crise de 29 na Alemanha estão diretamente relacionadas à ascensão do nazismo. Foi no contexto de crise econômica ali, por causa da crise de 29, que o Hitler chegou propondo soluções malucas para resolver a crise da Alemanha e acabou convencendo boa parte dos alemães a votarem no Partido Nazista. Ou seja, resumindo novamente, tem uma ideia aí de que o modelo liberal fracassou, falhou ali nos anos 20. E daí começa a se procurar alternativas mais radicais. Essas alternativas mais radicais, de um ponto de vista de esquerda, vão fazer com que parte dos trabalhadores acabem se engajando mais intensamente em movimentos revolucionários socialistas, comunistas ou anarquistas, e um grupo acaba se engajando em movimentos de direita, que são o fascismo e o nazismo. Então tem um contexto aí meio de radicalização política na década de 20 e 30. No contexto em que esses partidos aí chegam ao poder. O grande fiel da balança, então, entre esses grupos trabalhadores mais radicais que vão para a esquerda e um grupo de industriais, burgueses que vão para a direita, é a classe média. E é aí que a gente tem que entender o potencial de organização da classe média, de alinhamento dessa classe média nos anos 20 e 30 com os movimentos de direita. Como que isso aconteceu? Basicamente, existem certos contextos na história que dá para perceber isso mais claramente. Mas isso é uma coisa que acontece de forma recorrente. Tá? A classe média é aquele grupo social que está mais próximo de se tornar pobre do que de se tornar milionário. Por exemplo, o que é a classe média hoje no Brasil? Um sujeito que ganha aí entre os 3 mil
10 mil, 15 mil, 20 mil, é um sujeito de classe média. Ele não pode se dar o luxo, por exemplo, de parar de trabalhar e viver de renda, como um sujeito de classe alta poderia, mas em compensação também ele não passa tanta dificuldade quanto um sujeito de classe baixa passa para conseguir, por exemplo, comer, ou para ter sua própria casa e tudo mais. Mas vocês vão concordar comigo que um sujeito de 20 mil, ele está mais próximo do sujeito que ganha um salário mínimo do que um sujeito que vive de renda e a renda dele é tipo 1 milhão por mês, certo? É muito mais fácil, ele, por causa dos acontecimentos políticos, ele acabar empobrecendo e virar um sujeito de classe baixa do que ele virar um sujeito de classe alta, um burguês, um empreendedor, essas coisas todas, um investidor que vive de renda. E daí, portanto, essa ameaça em contexto de crise econômica, fica claro para essa classe média que a perda do poder aquisitivo, que a inflação, essas coisas todas deixam claro para a classe média que ela está mais próxima de virar pobre, porque ela está perdendo, a inflação está comendo o salário dela, ela está ganhando cada vez menos dinheiro, ela está cada vez tendo mais dificuldade para sobreviver. Ou seja, em contexto de crise econômica, fica claro e ela percebe claramente uma coisa que ela deveria perceber o tempo todo. Ela está mais próxima de ficar pobre do que de ficar rica. Isso desespera a classe média. Isso é uma coisa amedrontadora. Eu estou falando assim de maneira meio teórica, mas existem zilhões de contextos específicos da história que isso ficou claro. Eu acredito, na minha interpretação, que recentemente a gente está passando por essa situação. Então esse desespero da classe média, com a possibilidade que ela está avistando ali no horizonte de voltar a ser pobre, é uma das coisas que mobiliza essa classe média para apoiar movimentos de controle e hierarquia. Ela tem medo de se tornar pobre e, portanto, ela acaba cedendo e apoiando movimentos que garantem para ela, não, isso daqui, através do controle, eu vou deixar essa hierarquia perfeita. Se é classe média, pobre vai ficar lá embaixo de você. Ele está longe. Relaxa aí. Vai continuar existindo pobre e vocês vão estar acima deles. É uma ideia essa ideia de hierarquia, de garantir hierarquia através do controle social, é uma coisa que tem um apelo muito grande para uma classe média em contexto de crise econômica, porque ela tem medo de se tornar pobre de novo. E quando surge uma pessoa falando, não, pobre tem um lugar dele, pode deixar que eles eu controlo e vocês vão continuar no lugar que vocês estão, mesmo com a crise econômica, que são as políticas de controle social, de repressão e de austeridade, que vão ainda mais piorar a situação dos mais pobres. Aqui tem um apelo para a classe média, que acaba falando, não, então eu vou continuar no meu lugar, eu não vou virar pobre. Eu apoio o autoritarismo para eu não virar pobre, para eu não ter problemas no futuro. E daí, nos anos 20 e 30, foi um dos momentos em que isso aconteceu. A gente tem lá uns grupos apoiando a esquerda, uns grupos apoiando a direita, mas o grande fiel da balança para a chegada ao poder desses movimentos de direita autoritários, fascistas e nazistas, foi o apoio da classe média a esse projeto autoritário. Porque isso era uma forma de manter a hierarquia social do jeito que ela estava. Manter cada um no seu lugar. E ela não queria sair do lugar dela. Ela tinha medo de sair do lugar dela e se empobrecer, por causa da crise econômica. Então, o contexto de ascensão dos partidos fascistas e nazistas é um contexto de crise econômica que acontece gravemente lá nos anos 20 e é um contexto de crise da forma política liberal, da forma política e econômica liberal de conduzir as nações. Nesse contexto, então, a classe média acabou apoiando esses movimentos autoritários e eles são eleitos. É interessante, por exemplo, que na Alemanha, que é o caso mais emblemático, o caso do nazismo, o caso mais famoso do movimento nazifascista, esses caras não chegaram ao poder através de golpes, de revoluções, de movimentações políticas. Não, chegaram ao poder através de eleição. Ou seja, teve um apoio maciço da população, que vem desse apoio da classe média, que apoiou os projetos autoritários, porque era isso que ela queria naquele momento. E daí, assim, eles chegaram ao poder. Então, pessoal, basicamente isso que eu tinha para dizer sobre características dos movimentos nazifascistas, tá? Na próxima aula eu conto um pouquinho para vocês como que o nazismo chegou ao poder na Alemanha, o fascismo chegou ao poder na Itália, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Mas essa aula foi uma aula mais teórica sobre o movimento fascista, sobre os movimentos nazifascistas e quais são as principais características deles. Então é isso, pessoal. Foi um prazer revê-los, um
prazer inenarrável. E a gente se vê semana que vem, tá certo? Fica assim então, pessoal. Tchau!